Nestas incríveis conversas banais, by Corinne Farm, eu e as minhas convidadas vamos ser meninas e conversar sobre a infância e a adolescência, sobre o caminho que vamos fazendo. Histórias incríveis, banais, cheiros, memórias, sítios, curiosidades. É viajarmos devagarinho até onde nos apetecer ir. A convidada de hoje é uma mulher com muita pinta, que me faz companhia em grande parte das minhas manhãs. Usando as suas palavras, trabalha como guionista, cronista, apresentadora de televisão, animadora de rádio e tudo o que sejam profissões promiscuamente parecidas com tempos livres. Até já fez stand-up sentada numa sanita. Talvez tenha sido mais sit-down neste caso. Bem-vinda, Ana Marco. Obrigada, Catarina, obrigada. Fiquei muito feliz quando aceitaste o meu convite. E eu muito feliz quando tu me convidaste também, porque Muito sou o teu obrigada. ouvinte. Ah pá, que bom de saber Podemos isso. trocar este galhardete, porque sei Podemos, que também porque eu gostas de me ouvir nas manhãs, não é? Gosto de Antena ouvir nas 3. manhãs e gosto de ouvir com a Tânia Graça no podcast. Pois, Pronto. e aliás, muitas vezes nós falamos, eu e a Tânia Graça, que queremos ter-te um dia também, quando abrirmos aqui o podcast a convidados, queremos ter-te a ti e provavelmente ao teu marido também. Pronto, eu irei como te gosto. Para irem lá discutir ao vivo, E ele para vermos também como vai, é que que eu digo que é para ir, ele vai. Exato, não contesta. Olha, começando aqui pela infância, porque estas Sim. conversas também são um bocadinho aqui uma viagem pela nossa infância, adolescência. Vou chorar, é isso? Não, Pronto. quer dizer, acho que não. Mas eu sei que um dos grandes desgostos que tu tiveste foi quando o teu irmão literalmente rebentou com a cabeça de uma boneca que era daquelas cabeças quase Era em aqueles tamanho real bustos, sim. para pentear. Eu Para tive uma pentear boneca e dessas, maquilhar. Pronto. Ai, eu adorava aquilo. E ele rebentou. Pois foi. tu Ele basicamente ficaste muito entrou assim, ele fez uma entrada triunfante no quarto, que agora as pessoas olham para o meu irmão, não sei se conhecem, agora as pessoas olham para o meu irmão e veem um bocado desse lado meio histriónico dele. Mas o meu irmão sempre foi um tímido, um introvertido. Comigo brincava imenso e não tinha vergonha nenhuma, então fez uma entrada triunfal no quarto e calcou Pumba. assim a cabeça da boneca. Foi sem querer, coitadito. Mas aquilo E aquilo ficou. caiu assim do busco, toda torta, com os cabelos, enfim. E Uma eu coisa sei que durante nem muito vale a pena tempo tu não lhe descrever. perdoaste. As crianças, sabes, ficam Sim. sentidas. As crianças ficam sentidas com estas coisas, mas na minha relação com ele eu também me culpava às vezes por algumas coisas. Portanto, Tipo, ele tinha morderes créditos. ao teu Morder. Muito. Era a tua vingança da boneca ou já acontecia Não, antes? não, era mais antigo. Epá, eu quando fui a história da boneca, vou dizer que tinha para aí uns, imagina, 8, 7, 6 anos, 6, 7, 8 anos no máximo. E quando o mordia, era quando os dentes começaram a crescer. Tu assim, Eu precisava espera lá, treinar. tenho aqui uma coisa nova. O que é Precisava isto? treinar e mordia-lhe os pulsos, punham a chorar. Jesus. E ele bem mais crescido que é do que eu, não é? Tem mais 8 anos, que faz muita diferença nessas idades. E ele se calhar depois tinha receio de reagir, Claro, não é? que eu era um Porque a bebé. menina era pequenina. Não me ia exato. a sapar uma lambada assim num bebé, parecia mal. Pronto, se calhar devia tê-lo feito, não sei. Mas pronto, e depois eu lembro-me de um momento, até acho que já contei isto, um momento assim muito marcante de alguma forma, sendo que só se passou na minha cabeça, que foi, eu chamava-o de estúpido muitas vezes, tipo, cala-te estúpido, enfim, coisas de irmãos. E depois houve um dia em que eu estava assim a ir dormir. Pai, eu devia ser muito pequena mesmo, porque eu lembro, eu até tinha uma vaga ideia de estar a ter este raciocínio no quarto da minha avó, porque a minha avó ainda era viva, não sei. E eu estou assim a pensar, coitado, estou sempre a chamá-lo de estúpido, vou antes chamá-lo de parvo. E achei que era assim uma benesse. Que melhorou imenso, não é? não é? Achei que era assim tipo, Vou olha promovê-lo. que boazinha que eu sou. Mas eu falei uma preocupação, de facto. Foi muito não bom. me parece, mas foi bem intencionado este raciocínio. Olha, e voltando aqui aos dentes, também há outro episódio muito engraçado Sim. que envolve uma emissão de Sim. vocês os dois em que te cai um dente. Tu sabes demasiadas coisas em sobre a minha direto. vida. Eu fui pesquisar, eu fui buscar. E que Sim. cai um dente em direto. E depois há toda uma reportagem Pois é. de quase 1 hora sobre o dente que caiu. Live. Eu e o meu irmão brincávamos às rádios. Não por acaso fomos parar onde fomos parar depois nas nossas vidas profissionais. Tínhamos um programa chamado Onda Corrente. Não sei porquê. E depois eu fazia o genérico, e depois eu estava sempre a cantar, chata como caraças, aquelas coisas de irmãs mais nova. Pronto. Ele a querer dar alguma seriedade já na altura àquilo. Imagina ele, pai, com uns
sei lá, uns 14, talvez 15, e eu assim uma pita de 6 ou 7, assim tipo, agora quero cantar uma música sobre o nosso cão. Agora, não sei, mas ele era muito paciente mesmo. Ele foi assim mesmo uma boa influência para mim. E até a nível criativo, lá está, nós criávamos esses programas de rádio ou jornais com as atualidades acerca dos meus peluches e coisas assim. Ele foi muito companheiro assim ao longo da minha adolescência depois também, mostrando músicas e filmes, foi assim uma influência importante. E nesse dia estávamos a fazer então a nossa emissão de rádio, entre muitas aspas, e aquele dente chato que me estava a abanar há imenso tempo, pumba, cai assim para cima do gravador, ploc! E foi assim um momento muito marcante para todos nós, porque estava a acontecer uma coisa. E então o repórter estava lá, percebes? Exatamente. Opa, muito bom. Portanto, pode-se dizer que a Fada dos Dentes abençoou o início de 2 carreiras. Olha, na já rádio. viste, é verdade. Espetacular. Se calhar por isso eu nunca tinha pensado nisso. Se calhar foi uma espécie de uma prenda da Fada dos Dentes. Pois Olha, é. Muito bom. Depois, também há uma história que eu achei imensa piada, em que tu vens a correr oferecer umas bolinhas ao teu irmão. Que ele pensou assim. Eu agora estou a pensar, como é que a minha vida está tão exposta? Porque o meu irmão fala muito de mim. E sim, é verdade. Eu pedi-lhe algumas histórias. Com e certeza. ele disse: eu vou-te dar 1 ou 2 exclusivas, mas olha que a maior parte eu já contei porque eu sou uma boca de trapos. Pois é verdade. Mas esta achei muita piada, porque ele vem, tu vê-te a correr e diz assim: olha, devem ser umas trufas de chocolate ou uns brigadeiros. Exatamente. Mas não eram. Não era cocó. Também era muito pequenina. Deve ter sido mais ou menos na altura em que o mordia, vocês estavam não é? aqui na praia, estavam num parque. Olha, eu não tenho memória disso, não é? Mas a minha mãe, pelo que ela conta, dá-me a entender que estávamos em casa. E eu devia estar no processo de desfralde, imagino eu. Talvez tenha sido isso. Eram minhas. Não é que melhor muito. Pois, mas eu achava, imagina, estavam na praia e que estavam lá cocó do cão ou qualquer coisa. Mas não. Eu fiz o cocó, era a minha obra. Eu, por alguma razão, era lhe fui prenda, oferecer. Era Dizer, tem presente. Sim, literalmente um presente. Porque Freud explica, não é? A fase anal é uma fase em que tu tens muito orgulho na tua obra fecal. E então eu peguei nessas bolinhas e fui oferecer ao meu irmão. E ele por momentos ainda pensou que era de comer. Felizmente a tempo percebeu que não. Pois é. Ainda não aconteceu isso, mas a qualquer momento espero que o meu filho também me venha oferecer o seu cocó. Ok, pode ser que aconteça. Pode ser que sim, As claro. minhas nunca me fizeram isso. Não fizeram? Não sou muito de dar, não, estou a brincar. não tinham essa fixação com os cocós, por acaso. Pois, nem todas as crianças têm. E depois também há uma história. O que é que vem lá? Tem a ver com os presentes, tem a ver com os presentes, não Sim. é? Que tu davas ao teu mano, portanto, além das bolinhas de cocó, Sim. tu deste durante vários anos o mesmo presente ao teu irmão. Pois foi. Como é que essa tradição se quebrou? Um embrulho muito pequenino, mas feito assim com muito empenho. Com muito empenho, sim. Não é? Que começou uma vez por piada e eu era muito pequena quando começou. Não sei, era mesmo miudita. Comprei-lhe uma prenda de Natal normal e depois achei que podia ser cómico embrulhar-lhe uma mola da roupa para ele pensar que tinha mais uma prenda e fiz um grande atenção que eu tenho mais uma prenda, isto é espetacular. Sim, a prenda que eu te comprei é espetacular. Assim, um grande build-up e depois uma mola da roupa e eu ri-me tanto que todos os anos lhe ofereci uma mola de roupa durante muitos anos. Entretanto já quebrou-se um bocado essa tradição, porque depois olha, exato, filhos, natais separados, depois para no dia seguinte, não sei o que era, e cresces e esqueces-te um bocado. Mas agora quero lembrar-me que tivemos esta conversa e em dezembro quero lembrar-me de voltar a essa tradição. Cheguei a dar-lhe assim molas da roupa daquelas, imagina, muito pequeninas que se vendem assim para o papel. Exato. Várias versões de molas da roupa. Que ele disse que eram os melhores embrulhos sempre. Junto à árvore era das tuas molas da roupa. Pois, porque eu metia muito amor naquele embrulho para criar ali uma grande expectativa. Sendo que às tantas já não criava expectativa nenhuma. Já sabia. Porque ele já sabia que sim, claro que sim. Se calhar agora, no próximo Natal, já ele não vai estar à espera. Espero que ele não ouça este podcast. Não deve ouvir. Não tem tempo. Acho que não. Pois não tem tempo. Tu cresceste com muitos livros à tua volta. Nem vou perguntar se isto influenciou o teu gosto pela leitura, porque acho que é um bocadinho óbvio. E começaste, como todas nós, na década de 80 e início da década de 90, pela Alice Vieira, pela coleção Uma Aventura. E depois disso passaste para quê? E depois disso passei, eu vou dizer que se calhar houve ali um pequeno interregno
mas passei para os beatniks, para o Kerouac, passei para a literatura norte-americana, para a literatura boémia norte-americana dos anos 50 e 60. Olha, não te sei dizer, sei que eu de facto gostava muito de ler, mas ainda hoje estava a partilhar, inclusivamente com o marido de uma amiga nossa em comum, isto tinha a propósito de uma coisa que eu disse na rádio, e ele mandou-me uma mensagem a dizer assim: eu nunca tinha lido os Maias, até aos 40 anos eu não tinha lido os Maias. E eu respondi-lhe: olha, filho, eu ainda não li. E obviamente que estava na área de humanidades, ainda por cima. Tinha português, dei os Maias, tive 16 no teste sobre os Maias. Tinhas um livrinho amarelo. Eu tinha um livrinho amarelo e preto. E portanto eu gostava muito de ler, mas não gostava de ler aquilo que me davam na escola a ler. Pois. Pronto, por isso eu tinha esta panca pela literatura norte-americana desse tempo, e depois também pela mais daquela altura, o Douglas Coupland e assim. E o que é interessante? Há muito pouco tempo, vou dizer, há cerca de 2 anos, fui votar. E eu voto sempre em Benfica, que é a minha freguesia em São Domingos de Benfica, na verdade, que é a minha freguesia de nascimento e onde a minha mãe ainda vive, ainda é o meu quartel-general de certa forma, e encontro a minha professora de português desse ano, do 11º ano. E ela vira-se para mim e reconhece-me: Ana, sou... Tipo, tirar a máscara. Não, na altura, por acaso, nem sei se já havia pandemia. E ela diz: sou a professora Gabriela. E eu estive ali, e então eu disse-lhe isso. Confessaste. Professora Gabriela, já que estamos aqui, e para que Deus Nosso Senhor me perdoe, queria dizer-lhe que nunca li os Maias, apesar de ter da setora me ter dado uma ótima nota. E ela riu-se. Pois, também, claro. Caramba. Também o que é que ia fazer agora, não é? Mas eu vou retirar a nota há quase que te dei. 30 anos. Há quase 30, pois há quase 30 anos. Olha, que eu lembro-me quando dei os Maias, a minha professora era tão exigente, eu também detestava quando diziam: agora vais ler isto. Pois pá, parece que só dizerem isso é que já me tirava a barato, vontade, não é? Sim. E eu sei que quando ela disse que era para ler os Maias, o prazo que nos deu, nós fizemos as contas e tínhamos que ler 30 páginas por dia. Epá, e era muito, para aquela idade era claro muito. Que era, com aquelas descrições super exaustivas do ramalhete. Sim. Então aquele início que nunca mais acaba. Sim. E nós tínhamos 30 páginas para ler todos os dias, e foi muito puxado. Eu era muito certinha, e além disso, português era a minha disciplina preferida. Pois. E eu li tudo. E então a professora, depois com muita graça, também disse que sabia perfeitamente quem é que tinha lido os apontamentos Europa-América, porque usavam a expressão que o Carlos da Maia era amigo do seu amigo. Eu nunca me esqueci disto, porque amigo do seu amigo é uma coisa que diz muito e não diz nada. E não diz ao nada, mesmo pois tempo, é, não pois é. Então ela dizia: quem escreveu que o Carlos da Maia é amigo do seu amigo, eu já sei que leu os apontamentos, e bateu certo, porque eu sabia quem é que não tinha lido. Agora, em retrospectiva, devia ser um péssimo resumo, porque de facto dizeres que uma personagem é amiga do seu amigo não diz mesmo nada. Quê, não é? Pois. Ainda para mais, ali ele tem que um amigo. Super redutor. Não é? É amigo do seu único amigo. Do seu único amigo, se calhar é isso, faltou isso. Do seu único. Ai meu Deus, sim. Então havia uma espécie de glitch na Matrix. Exatamente. Dava para perceber quem é que tinha... Nunca me esqueci disto, porque eu fiquei traumatizada com as 30 páginas por dia. Eu era super aplicada e atinadinha, e aquilo custou-me mesmo. Nunca me esqueci disso. E eu não me sujeitava, já viste? A javardice. Não, e tu fizeste mas lá muito passei bem, pelos pingos da esperta. chuva, pronto, pois é. E não devo ter escrito que era amigo do seu amigo, pronto. Não, porque senão ela teria desconfiado. Tinha-me descoberto a careca. E uma vez também fizeste um brilharete na escola quando disseste que leste O Mundo Perdido, do Conan pois Doyle. É! Porque era assim estrangeiro. Estás a ver? Eu nem sei que estas histórias existem no mundo. Sim, pois claro, no 6º ano, é verdade. Lembro-me que estava toda a gente, mas lá está, no 6º ano o Conan Doyle acabava por conviver com uma aventura e coisas afins. Eu tinha uma professora de português muito ríspida que decidiu perguntar-nos a todos o que é que andávamos a ler. Pá, infelizmente a maior parte dos miúdos andava a ler bola, nada, zero. Porque de facto, infelizmente, não sei como é que é, se hoje em dia é melhor ou pior, mas naquele tempo não... Ou tinhas de facto em casa uns pais que promoviam o gosto pela leitura, ou através da escola não conseguias adquiri-lo, esquece. E eu lembro-me que disse: estou a ler O Mundo Perdido de Sir Arthur Conan Doyle. E a professora ficou com ar tipo: sim senhora. E assim foi que depois, passado muito pouco tempo, ela apanhou-me a mascar uma pasta elástica na aula e disse assim: de si nunca esperava isto. Quem lê Conan Doyle não masca. Tinha 11 anos.
Não esperem demasiado de mim. Exato. Exato, não esperem nada, por favor, é muita não pressão. esperem nada. E por acaso vivi sempre um bocado nesta dualidade entre ser bastante certinha também, ou se calhar fingia que era, na verdade. Agora E depois que vou pensar quebravas nisso. ali uma coisa ou outra. Porque depois eu precisava de subversão desde muito cedo na minha vida. Então eu gostava muito de... Caía nas boas graças dos professores, mas depois era pessoa para andar assim a fazer algumas asneiras on the side. Mas assim, nada de grave, não é? Exato. Mas gostava, ou depois mais na adolescência, de me impor pelo meu gosto, pelas minhas roupas, por essas coisas assim, pronto, tivesse uma necessidade de apancalhar um bocado a minha vida. Até porque, lá está, a minha mãe tinha grandes expectativas, sobretudo a minha mãe tinha grandes expectativas acerca de mim, porque indiretamente, e pronto, ela não tem culpa disto, e tu és mãe de 3 filhas e se calhar podes incorrer nesta mesma situação, que é, acaba muito por me comparar com o meu irmão, e então a imagem que construía sobre mim, que eu via um bocado dos adultos à minha volta, que era que eu era mais concentrada, o meu irmão sempre foi muito distraído, ou seja, o meu irmão sempre foi muito aplicado nas coisas que gostava de fazer desde muito cedo. Ele inventava os seus programas de rádio, as suas revistas de cinema, e era super, mas depois na escola era um bocado mais desorientado, vivia muito na sua cabeça. Exato. E no seu mundo de fantasia, pronto. E então estava muito assim, a Ana é que é responsável, a Ana é que é não sei o quê. E eu tinha muita vontade de ser uma iconoclasta e estraçalhar essa ideia. Mas tu tiveste uma fase em que eras mesmo muito organizadinha. Sim. Tu tinhas até uma folha onde anotavas as tuas despesas. Pois era. Pois era. Recebi por WhatsApp essa imagem. Foi a Inês que me mandou, a Inês Lopes Gonçalves. Incrível. Que era maravilhoso. Era uma agenda da Mafalda do Quino, que eu tinha e que usava assim um bocado a laia de agenda e de diário também. Exato. Que tinha uma parte, bem, a própria agenda tinha, meu Deus, eu sentia que aquilo era uma coisa muito adulta, que era no fim de cada mês tinha uma tabela para tu pôr as tuas despesas, quanto é que tinhas recebido, quanto é que tinhas gasto, e eu de facto preenchia aquilo. Então tens lá tipo o preço dos módulos, dos bilhetes de cinema, dos cromos do Batman, que é um caso, ovos Kinder, caríssimos ovos Kinder. Mas eu acho que na altura ainda fazia mais diferença. Pois eu acho que sim. E uma coisa que eu consumia agora estamos aqui a dizer marcas, ninguém nos paga atrás. Pois é verdade. Mas que eu descobri através dessa agenda que consumia e que hoje em dia consumo imenso, que é uma certa marca de bombons que só existe numa certa altura do ano. Sim. E que tem um recheio de uma espécie de aguardente com uma cereja lá no meio. Miúdas porque... Mas eu comia-os, ninguém me dizia para não comer. Tenho lá escrito na minha agenda que tinha comprado Moncherries. Eu adorava, porque ou que queria nos Moncherries no Natal. E depois tinha feito assim, porque senão aquilo vinha tudo. Eu tenho um sistema, o meu sistema é assim agora, já em adulta. Furas depois de já ter bebido muitos shots na vida. É isso, tira-se a tampinha. Exato. Depois já assim. É igual. A técnica. Depois com o chocolate e deixa a cerejinha para o fim. A cereja tem que ser no fim. Exatamente. Claro, exatamente. Também noutros biscoitos. Bombons que existem, senhora. Eu também deixava lá para o fim. São primos destes bombons. E tu eras assim uma miúda criativa. Sim. Tu chegaste a ter uma revista. Sim. A Moda Modi. Isso foi a Inês também que te mandou, não foi? Pois, claro. Quem mais adorou Modi, isso. Onde tu tinhas secções de penteados. Sim. Desenhavas roupas. Moda. Tinhas até anúncios na revista, porque uma revista não vive sem anúncios. Até brindes. Eu chegava a colar brindes e não sei o quê. Enfim. Eu sonhava quando era miúda e durante bastantes anos até em ter um grande império de moda. Era AM Produções e a Moda Modi era apenas mais um... Exato. Eu era tipo a Cristina Ferreira da moda. Exato. Então tinha vários produtos e um dos produtos era a revista Moda Modi. Exato. Que era uma revista de moda onde tinha, por exemplo, entrevistas com a Madonna. Muito bom. E tinha conselhos de moda, passatempos. Até tinha aqueles cupons que havia na altura nas revistas para se concorrer aos concursos de televisão. E ainda levei bastante a sério esse sonho da moda. Não sei de onde é que eu tirei isso, sempre foi uma maltrapilha. Mas tu gostavas muito de desenhar. Gostava imenso de desenhar, gostava imenso. E aliás até te estava a contar aqui antes de nós começarmos a gravar que comecei a tirar agora um curso de ilustração para a infância numa escola aqui em Lisboa que é a Next Art. E esse tempo, eu desprezo muito esse meu gosto pelo desenho, porque como sabes não há tempo para nada nesta vida, não é? E sobretudo depois de ser mãe eu comecei a fazer um bocado isto que é,
tudo é mais importante do que o meu tempo pessoal, Pois não é? é. E não é nada, é um erro total, Exato. é uma falácia total. E eu acho sempre, eu depois faço, eu depois consigo, eu depois não E sei o quê. depois nunca vem. E depois não é? nunca vem. E então a única forma de eu criar esse tempo pessoal é inscrevendo-me, por exemplo, num curso de ilustração em que estou 3 horas exclusivamente estás a dedicada a uma fazer coisa que aquilo. me dá imenso gozo e com aquela obrigatoriedade de De estar cumprir, mesmo ali. de estar mesmo ali, a E fazer coisas, organizaste a a ter vida ideias. para não teres que E te tu pensas- preocupar com a criança, Claro. com as coisas da casa. Exatamente. E quando tu pensas, caramba, se eu consigo ter estas 3 horas aqui por semana, porque é que eu, por minha vontade só, não consigo Exato. criá-las na. Porque é que eu Sim, tenho- no dia a dia, não é? Sim, é que eu tenho que pagar. Não, para mas, ter mas me tens de pôr time. na agenda. Eu ponho esses meus tempos na agenda. Olha, mas eu vou começar E a agora fazer não, isso. Isso não é um bom abdico. conselho. Quase como Não se fosse um volto. compromisso, não é? Mesmo contigo. Eu não volto Claro. lá atrás Claro. de o meu tempo e o meu espaço ser sempre Claro. comido por tudo à Se minha por volta. tudo. Agora não. Eu ponho lá o tempo que eu quero. Seja para ler, só para estar. Pois. a Mas depois, ouvir tipo uma assim, música, 3 da tarde, só ler. para não sei o quê. Epá, tem que ser. Pois. Põe. Normalmente de manhã. Pois. Porque depois Sim, à sim, tarde sim. já é Os mais meus- o confuso. meu me time é sempre antes do miúdo Tem que chegar da ser. escola. Sim. Pois, exatamente. Mas é uma boa estratégia. Mas é horrível porque nós, epá, as mulheres são assombradas por esta coisa. Sim, são. Que têm sempre muita coisa para fazer. sim. Por muito que as E é um coisas trabalho em que não casa acaba. sejam partilhadas, sobra sempre mais para as mães. Não há Isso, volta a não dar. há volta a dar. Não. Claro que nós somos cúmplices, mas também é. mas fomos vítimas disso durante demasiados anos Verdade. e parece que está entranhado no nosso ADN. É. O ridículo que é eu chegar a casa e estar preocupada em arrumar a casa toda antes de me sentar no sofá. Isto é uma Pois, estupidez pois. que eu comecei a sentir só depois de ser mãe, que é aproveitar o tempo, aproveitar, otimizar o tempo. Mas para fazer coisas Pois. que não são para ti. E depois de repente, São para todos. olha, chegou o fim, o dia chegou ao fim, está Exato. fixe a casa, está arrumadinha, mas agora Epá. vou-me deitar. Pois, Pronto. exato. Vou olhar para ela, vou Exato. tirar uma foto enquanto está arrumada, porque Exato, com crianças para me não lembrar. dura muito e vou-me deitar. Sim. Mas Isto é uma mesmo o tristeza. caos. E às vezes chegamos ao fim da semana e pensamos assim, o que é que eu fiz para mim esta semana? Epá, e às vezes é nada. Zero. Sim, Às sim. vezes é nada, quando há mais trabalho e eu não consigo pôr o meu Claro. tempo na agenda, já fui. Já Sim, não- sim, sim. É terrível. Ai pá, é uma coisa mesmo que ainda é eu estou a tentar trabalhar isso na terapia há muito tempo. É o, Depois o foi tempo, lá que eu trabalhei isto o mesmo. tempo do anhanço. Sim, 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 sim. Não é anhanço Eu nenhum. descobri de uma maneira muito engraçada que não tinha tempo para mim, porque numa das primeiras consultas a psicoterapeuta perguntou-me então o que é que normalmente a televisão está a dar lá em casa? E eu disse, ou está a dar futebol ou está a dar desenhos Bonecos. animados, porque eu tenho, na altura tinha 2 filhas. E ela diz, então e o que é que vê na televisão? Eu assim, eu acho que não vejo televisão. Então não tem canal? Não. Então não ocupa o seu espaço. Em casa. E eu, olha... Isso é uma imagem, verdade é uma que boa eu nunca liguei imagem. muito a televisão, Claro. apesar de ter trabalhado anos em televisão, se calhar também por isso. Mas é uma boa imagem. Mas é uma boa imagem de sim, podia ser E televisão ela- ou outra não, coisa e vai ter qualquer, que mas é ocupar isso. tempo e espaço na Pois. sua casa, na sua família. Claro, E eu, claro. pois, faz todo o sentido. É verdade. E foi a partir daí que comecei a trabalhar estas coisas. É Mas horrível. olha, Nós caímos na falácia de que é mais confortável para nós anularmos-nos e deixarmos a Exato. vida correr bem à nossa volta, quando na verdade Ai, depois não. chegamos ao fim do dia e só estamos exaustas e já sem saber quem é que Exato. somos. Exatamente, não faz muito sentido. Sim, não pronto. faz Mas sentido às vezes, nenhum. mas é uma coisa que temos mesmo que nos ir lembrando, porque, Claro. porque é isso, naturalmente nós não vamos fazer Não isso. vamos. Porque pronto, não Está faz uma parte. mola assim em nós de faz alguma coisa de jeito com o teu tempo. Não tem que Não, ser de jeito. exato. Quer dizer, tem que ser de Exatamente. jeito para nós, não tem que ser de jeito para uma Exatamente. utilidade Sim. funcional para o mundo, não é? É como aquela coisa de dizer que temos que pensar primeiro nos outros. Não, temos que pensar primeiro em nós. Claro. E depois vamos estar muito bem para os outros. Exatamente. Mas a sociedade sempre nos vendeu que pensar primeiro em nós é egocentrismo, É egoísta, sim, egoísmo, sim, não é? sim, Portanto, temos que quebrar aqui uma série de... Ai, pá, sim, Só que- é um só que trabalho. é um trabalho que requer muita atenção e muito foco, porque senão rapidamente já estamos no Sim. outro caminho. E um trabalho que não podemos, ou seja, que temos que fazer sozinhas, né? Ou seja, Exatamente. individualmente, não é? Mas ao mesmo tempo é preciso que a sociedade acompanhe, Sim, porque e sociedade, os homens em particular, que pá, vou-te dizer que muitas vezes nem sequer têm consciência deste pois não. status quo, não é? Não. Porque eles. Isto é engraçado e até há uma colega nossa de podcast, a Misfit, que uma vez eu até já falei deste exemplo que eu achei engraçado. Ela dizia que discutia com o marido, ou discutia, ou pelo menos irritava-se. Quando o via, ela ia deitar a criança, porque a filha prefere ser deitada pela mãe, também é o meu caso, pronto, não há mal nenhum nisso.
E depois ela chegava à sala e o marido estava muito relaxadão a ver televisão. Ele não tem culpa de estar relaxadão a ver televisão, até porque não havia mais nada para fazer. Pronto, vamos partir desse ponto de partida. Mas ela irrita-se com a capacidade que ele tem de se entregar ao lazer, que é isso que nos falta a nós. Entregarmos-nos. Aliás, só essa obrigatória ou essa fórmula que tu encontraste de colocar numa agenda já diz como não é natural em nós nós entregarmos-nos às coisas que nos dão prazer. Tu teres que pôr as tuas coisas a par com compromissos profissionais. Sim. Quer dizer, à partida não faz sentido. Claro. Olha, mas para mim resultou. Claro, depois é whatever works. Claro. Senão, sim. Sim. Eu preciso de pagar para cursos. Exato. Olha, eu fiz há cerca de 2 meses, 3 meses, um curso de microcontos que adorei. Isso é muito Eram 4 sessões de 2 horas, segundas-feiras, 4 segundas-feiras. Para mim foi um descanso. Claro. Olha, aquilo era. E era das 7 às 9 ou das 7 às 9:30. Portanto, os banhos e os jantares já dei. Olha que bom. Era maravilhoso, não é? Mas sim, mas dei por mim a pensar isso. Do género, olha, se eu me consigo organizar para fazer um curso, aquilo era online, mas porque é que eu não invento tempo sem nenhum propósito? Só o propósito de eu fazer as minhas coisas. Claro. Mas é muito engraçado. Somos mais para nós. Pois é verdade. Olha, voltando aqui um bocadinho atrás à tua adolescência, ouvi dizer que tu não passaste por coisas tipo New Kids on the Block e foste direta para os Nirvana. Isso é muito fixe da tua parte. Bem, eu ainda tive assim ainda tiveste aqueles guilty pleasures. Nenhum pleasure é guilty, nenhum prazer é culpado. Isso aí eu sou completamente... gosto muito desse é o meu mantra para conseguir ser eclética confortavelmente. Sim, o que aconteceu na verdade é que pelo facto de ter um irmão mais velho, ou seja, que já estava, quando eu comecei a estar um bocadinho mais atenta à música, um bocadinho mais, pronto, no sentido em que já procurava as coisas que gostava, pequenina, mas já procurava coisas que gostava. Tinha um adolescente em casa a mostrar-me as coisas que eu via, e eu ainda por cima, como todas as miúdas, acho eu, tens um bocado aquela pressa de crescer, portanto eu bebia um bocado das coisas que o meu irmão me ensinava. E por outro lado também, ele é de facto muito apaixonado pelas coisas de que gosta, como toda a gente vê, na forma como ele expõe esses gostos nas redes sociais e fala dessas coisas. E então o que acontecia, e o meu pai, por exemplo, também era um tipo um bocado snob, assim, um intelectual um pouco snob, e então havia coisas que não entravam de facto lá em casa, não era... Ninguém me dizia tipo, não podes ouvir, não entravam. Não, tipo, mas não imagina, todas as miúdas viam a Tieta e cantavam as músicas da Tieta na escola. Eu não via, a Tieta não entrava lá em casa. Então o que eu fazia era, eu aprendia às vezes as canções através delas, pedia as cassetes, não sei o quê, para estar um bocado a par, para não me sentir sozinha. Não, e às vezes é aquela coisa não é proibido, mas aquela coisa meio que tu não tens acesso, tu tens mais curiosidade. Sim, é verdade, também é verdade. Mas eu tinha ou seja, eu não sentia que... Eu tinha o meu próprio gosto. Eu não tinha com quem partilhar o meu gosto na escola. Que nessa altura ainda não era os Nirvana, na altura da Tieta, mas eu adorava o Prince desde muito cedo. Foi o meu ídolo mesmo, durante muitos anos. E gostava muito de David Bowie, gostava muito de Leonard Cohen, gostava muito de Beatles. Ou seja, eu tinha um gosto de facto, mas eu não ia falar disso com as minhas amigas, não havia ninguém que partilhasse deste gosto. E às vezes até havia quem partilhasse, mas a peer pressure é lixada e todos nós acabamos por querer ser aceitos naquela altura, tens 10, 11 anos, pronto. E tal como eu ouvia as músicas das novelas, que outras também estariam a ouvir só para se sentir pertença daquela comunidade. E por isso depois, isso é engraçado, porque depois eu, quando entro na adolescência mesmo, começo a criar o meu próprio gosto e até acabo por... não digo que se invertam os papéis, mas acabou por haver um intercâmbio, porque o meu gosto deriva um bocado do gosto do meu irmão e aí entraram os Nirvana e outras coisas assim, mais de rock alternativo e coisas que eu ia descobrir, porque entretanto cheguei à MTV parabólica e eu via aqueles programas da noite em que passava-se música mais alternativa. O mundo abria-se para nós. O mundo abria-se, não havia... Recentemente não tinhas informação, não tinhas havia pouquíssimo. internet, não havia não sei o que, havia coisas que chegavam. Tinhas uns programas de rádio aqui ali, sim, umas revistitas, uns programas de rádio que havia na altura. Lembro que o Rui Vargas tinha um programa de rádio que eu gostava muito,
à noite, e havia o António Sérgio, e havia a Antena 3, depois nos anos 90 também acabava por nos mostrar imensa coisa. Mas depois já tens aquele advento da parabólica, da TV satélite, é assim muito espetacular, de acordar de madrugada para ir gravar coisas e não sei o quê. Tipo, isto está a passar lá fora, sim. É? Porque era muito giro. Depois quando apareceu a MTV Portugal, de facto aquele globalizou-se tudo, só que ali tinhas mesmo a sensação de que estavas... Eu tinha uma VHS sempre no vídeo, lá sempre a postos, e quando dava uma coisa fixe eu gravava sempre, então, eu acho que ainda tenho lá umas guardadas, o caos de videoclipes, mas adorava, vibrava com aquilo também tudo. Eu até me lembro de corte de sequências de videoclipes que eu via de trás para a frente, já com a fita toda trilhada, e eu via aquela sequenciazita toda dos 3 videoclipes gravados no Top Mais, exatamente, na MTV, Top Mais, MTV, no Super Channel, pá, pronto. Muito e aí abriu-se mesmo, e pronto, e lá está com aquela minha vontade um bocado de ser subversiva também, saí um bocado do jugo da influência do meu irmão e criei o meu próprio gosto, que não quer dizer que não fosse o gosto de mata de miúdos na altura, mas era um bocado... Sim, mas era mais... aquele lado um bocado mais... uns estavam a ouvir Guns e outros estavam a ouvir outro, ou Metallica, outros estavam a ouvir assim, um rock um bocado mais alternativo. Mas pronto, sim. E depois até foi o teu irmão que te deu a triste notícia da morte do Kurt Cobain, é verdade. Ele estava a trabalhar ele já na trabalhava, rádio depois, sim. E teve acesso. Sim, e lembro-me. Foi tipo um choque. Eu lembro-me. Foi um choque. De chorar. Sim, chorei imenso. Tinha 14 anos. Eu ia, pois, exato, eu ia fazer... Tu ias fazer 15, desde 79, eu sou de 80. Exato, eu ia fazer 15 dali a uns dias. Assim, aquilo foi como se tivesse morrido alguém da família. Eu própria me surpreendi com a minha reação, porque eu adorava Nirvana e lembro perfeitamente desse dia. O meu irmão telefonou-me, disse que tinha sido encontrado um cadáver em casa do Kurt Cobain, como nós sabíamos que ele era muito propenso ao consumo de drogas. Até a ideia, ele me estar a falar com o meu irmão a dizer ele se calhar matou alguém porque estava num estado alterado, alterado, psicótico, sei lá. Não sei, se calhar não quis assim, estava um bocado em negação, e depois lá se confirmou e eu fui para o quarto, chorei horrores, não parava de chorar. E lembro-me que não era assim, ele não era assim um ídolo por si. Eu tinha muita pena que a música acabasse, pronto, que não houvesse mais Nirvana na minha vida. Ao mesmo tempo era uma figura querida, porque ele não era, a gente olhava para ele, era um perdido, frágil, mas era frágil, exatamente. Naquele Unplugged, não é? Que marca um bocado depois é quase assim uma elegia, a gente olha para que ele está com a sua malhinha. Exato, é um ar frágil. Sim, era assim, parecia um anjo, assim, um anjo perdido. Sim. E depois lembro-me que a minha mãe ficou super combalida com a minha reação, e ela 2 meses antes tinha-me proibido de ir ao concerto de Nirvana em Cascais. Ai, meu Deus, porque eu era miúda, e não ia, uma miúda de 14 anos não ia para Cascais. Pacífico, claro, pronto. E a minha mãe ficou assim sempre muito, se eu soubesse tinha deixado de ir. Ia contigo. Exato. Não é? Mas pronto. Tu escreveste uma crónica incrível sobre a morte do Kurt Cobain. Escrevi. Em que até incluíste uma nota de suicídio que sim. dizia marketing mórbido. Pois. Mas muito bem escrito. Muito fixe. E a manchete do Jornal Alternativo, era assim que se chamava, não é? Era Jornal Alternativo. Exato. Era grandes quando a cidade canta. As coisas que eu fazia depois de ter deixado a moda e... Mas aquilo parecia que era feito com tabela de computador, porque tinhas a manchete. Era régua e esquadro. Era sim. Era régua e esquadro, basicamente. Colava fotos que saíam no Blitz, no meu caderninho. Claro. Depois punha assim os temas, depois escrevia o textinho ao lado, as últimas notícias, etc. Isso é interessante porque de facto depois vim a trabalhar no Blitz propriamente. Já viste? Sim. Muito giro. Foi muito giro porque deu a volta, não é? O Blitz era a minha fonte e depois de repente dá a volta e eu vou para lá trabalhar, sei lá, a 10. Pois não foi assim tanto, 10 anos depois, vimos assim, sim. Pois. Eu tinha 23, quando fui trabalhar para o Blitz. E isto já foi a moda e que te deu experiência para depois fazeres isto. O jornalismo estava ali, eu nunca tinha levado muito a sério, mas em retrospectiva o jornalismo estava ali sempre muito presente. Exato, por isso é que depois tu não tinhas espaço para a parte da ilustração e dos desenhos. Pois, estás a ver. Porque esta coisa da comunicação, não é? Exige muito. Exige muito, não dá para tudo. E não dá para tudo. E uma pessoa faz um dia e meio num, às vezes, de trabalho. Sim, é verdade, portanto, é verdade. É muito exigente. Tu também gostavas muito de Soundgarden. Sim. E de Pearl Jam. Sim. Era assim o grunge. Era o trio sim. fixe. E há uma música específica dos Pearl Jam
que tem um nome difícil em me dizer, não é? Que Pois é, Rearview Mirror. Parece que estamos a ter um AVC, não é? Parece que estamos a dizer que tu ouvias muito quando precisavas assim de alguma motivação, não é? Como é que tu sabes isso? Eu já vi coisas. Acho que tu disseste num podcast qualquer. Talvez tenha dito, sim. E eu achei interessante porque tu dizes, eras uma miúda mais introvertida, mais tímida, e ouvir aquela música dava-te assim. Dava-me um kick, dava. Faz peças de teatro, não é? Era porque foi um momento muito importante na minha adolescência. Eu tive teatro no 9º ano. Não havia muitas escolas que tivessem teatro, e eu tive aulas de teatro com uma atriz que é a Estrela Novaes, que, imagina, ela até puxava demasiado, em retrospectiva, ela até puxava demasiado por nós, porque aos 14, 15 anos, se tu fores lá escarafunchar com um pau na cabeça de um adolescente, tu às vezes encontras coisas que não queres encontrar, porque é uma altura super confusa, em que as coisas têm uma dimensão trágica enorme, e às vezes tu até passas um bocado, ou seja, até através da peer pressure que nós estávamos a dizer, não é? Estou sempre a dizer coisas em inglês, da pressão dos pares, tu até te anulas-te um bocado para seres tão normal como os outros. E as aulas com a Estrela Novaes eram aulas de psicodrama, às vezes, estás a ver? Tipo, imagina, ela punha-nos a dizer qual é que foi a última vez que choraste, porque é que choraste. Era uma coisa super intensa para um grupo de miúdos assim, do secundário, super taralhocos. E depois mesmo a própria coisa de incorporares um personagem, era super com 14 anos, quer dizer, ainda nem sabes quem és. O mundo não passou por ti, não é? Sim, portanto, sim. Há sensações e emoções e sentimentos que tu não experimentaste, que tu não sabes ainda. Claro. E que estás ali a tentar representá-las. E isso é engraçado. Portanto, eu acho que eu cresci imenso naquela altura, imenso. E tanto foi que eu acho que outra vez estava uma amiga minha a lembrar-se desta história engraçada. Se já tens aí, já falei disto. Não sei. Tu sabes tudo. Que foi por causa dessas aulas de teatro, aquela turma era uma turma muito especial, porque todos nós tínhamos uma vulnerabilidade que com aquela idade tu não costumas ter. Pronto. E então lembro-me que uma vez não houve aulas de educação física e nós tínhamos a chave da sala de teatro e fomos para lá jogar ao Verdade ou Consequência. Sabias esta história? Não, essa não. Já me estou a rir porque Verdade ou Consequência dá sempre coisas. Eu acho que não contei só porque eu já nem me lembrava bem desta história. Há pouco tempo é que a minha amiga, assim mais antiga, se estava a recordar disto comigo. Então fizemos lá a rodinha. E depois estávamos lá a responder coisas, não sei o quê. Pronto, e o que é que aconteceu? Aos 14 anos, eu, pela minha introversão e também pela minha, um bocado, esta ideia um bocado de misfit que eu tinha, estava a falar da misfit no sentido de desenquadrada, não é? De ter um gosto diferente dos outros miúdos e não sei o quê. E nessa altura, no 9º ano, vestia de preto e essas coisas. Mas pronto, aos 14 anos, eu nunca tinha dado um beijo na boca. E a pergunta naquela ronda de verdade ou consequência, e claro, assim, verdade ou consequência um bocado sem regras, que era toda a gente respondia a mesma pergunta, né? Ou não respondiam e tinha uma consequência. E então era tipo, quando é que foi o teu primeiro beijo? Como é que foi? Não sei o quê. E eu estou a ver as pessoas assim a responder. Tim, 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 tim. Depois chega uma amiga minha que eu sabia que nunca tinha beijado ninguém também e ela mente. E eu fiquei assim, continua, tim, 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 e as pessoas, foi atrás do pavilhão, foi não sei o quê, foi com não sei quantas, o Paulo Palhas mesmo. Exato. E chega a minha vez e eu digo, nunca dei um beijo na boca. Isto teve um impacto muito engraçado nos meus colegas, que essa minha amiga disse que nunca se esqueceu. Ela não quis jogar, simplesmente. E a maneira como eu fui aceita depois por todos eles, por acharem que era um ato de coragem tu saíres. Exatamente. Tu não, ou seja, toda a gente quer ser normal, mas depois quando tens coragem para não ser, os outros até olham para ti tipo, se calhar estamos todos aqui um bocado se calhar houve mais gente a mentir que gostava de ter dito a verdade, não é? Exatamente. Os grandalhões, os bullies, toda a gente de repente era tipo, que cena. Sim. E tu disseste e tu exato, e até podia ter sido mais fácil alinhares, não é? Sim, claro, como tinha feito a tal minha amiga que eu sabia, estás a ver? Mas foi giro, e que eu acho que o facto de ela ter mentido, eu pensei, isto é mau, não vou mentir. Acho que foi a primeira vez e que terá muito pautado depois o resto da minha vida em que eu percebi que a vulnerabilidade e a honestidade compensa. Exatamente. Compensa. Porque essa ideia de que desconfias de toda a gente alimenta uma espécie de um ciclo de pessoas que de mal entendidos, da ideia de que as pessoas te querem fazer mal, depois também por causa disso tu fazes mal às pessoas. Portanto, eu acho que para mim, acho que não houve momento nenhum em que eu dissesse, olha, abri o meu coração
e lixei-me. Exato. Pá, Porque isto pode acontecer, claro. pode, sim, mas não é assim tão comum acontecer. não. Não é assim. E em última análise ficamos bem connosco. É isso porque, mesmo, é porque isso. assumimos o que é sim, verdade, sim, não é? claro. Eu acho que isso é muito importante. Mas não tinha dito, sim, foi com o Zé Carlos atrás. Sim, como é que foi? E eu cada vez, pá, eu comecei Exato. a imaginar, isto vai-se agigantar um novelo de mentira que não me deixa nada Como nos confortável. filmes, não é? Sim, Tu sim. pensas, porque aquela isso é verdade. Exato. Começas a criar assim, umas Exato. camadas de mentira à tua volta. E assim não, pronto. E assim ficou não, ali pronto, olha, compensou. resolvido. Sim. Olha, há outra história muito gira da adolescência que tem a ver com o concerto dos Lemonheads. Sim. Foi talvez a primeira e única vez que andei quase à sapa com pessoas. Exato, e tem a ver com os Lemonheads e com o Ivan Danda, Sim, não é? claro, o que era um vocalista que era gostosíssimo. exatamente, ali nos seus 20 e 30. Depois ficou assim um bocadinho Depois começou a ficar estracadito. pesadão. Mas ainda outro mas dia era encontrei muito uma revista giro. em casa da minha mãe e disse: vou levar para casa. Que foi uma Muito revista giro. que ele saía assim numa produção fotográfica com o Rob. Não, ele estava lindo. era giríssimo. E depois E o dizia cabelo, frases como tinha um esse cabelo cabelo lindo. comprido, lindíssimo. E depois a entrevista tinha assim frases. E aquela revista era de 93, portanto lá está, tinha 14 anos. E tinha assim uma frase a dizer tipo: ele é um solteiro inveterado. E ele disse: nunca conseguirei amar ninguém. Eu a O que pensar: ainda torna mais pode ser que é um dia vá lá para Boston ter com ele. Mas na verdade tu tiraste-lhe uma t-shirt. Sim, eu fui ao concerto no Coliseu e comprei uma t-shirt dos Lemonheads na banquinha do merchandise, e a t-shirt que eu levava vestida decidi tirá-la para o palco. Não estava lá a mostrar os seios, estava tudo muito composto. Atirei para o palco, por nada, olha, estava lá com a t-shirt ao homem, e ele pegou na t-shirt e teve ali, esfregou, tocou a guitarra, a t-shirt no braço, não sei o quê, e depois foi-se embora e volta atrás e está assim tipo: de quem é a t-shirt? E uma horda de miúdas loucas, e eu: Que mentirosas, estás a ver, que mentirosas. Então olha, envolvem-se ali miúdas a puxar pela t-shirt, fiquei com a gola e guardo-a religiosamente. Só Tenho ficaste essa com a gola, com a golita toda, assim só a orlinha da gola, sabes? Mas pronto, mas Tudo o aquela resto parte foi tu conseguiste. estraçalhado de uma forma que eu não sabia que o Os ser miúdas humano era loucas. capaz de estraçalhar uma t-shirt num bom algodão. A loucura, já viste? A loucura das Ai, teenagers. meu Deus, que loucura, somos capazes de tudo. Muito bom. Credo. Passando aqui agora para a idade adulta. Assim, ainda não chegou. Tu já fizeste, pois não, eu também sinto isso com 41 que ainda não chegou, Pois. mas acho que é fixe não ter chegado Sim, por um lado. sim, também és. Tu já fizeste muitas coisas muito variadas em televisão e na rádio. Sim. Há assim alguma coisa que ainda não tenhas feito e que gostasses mesmo muito de fazer, do género, convidem para isto? Se faz favor. Eu só tenho dificuldade em responder essa pergunta. Eu sei que sim, só tenho dificuldade em ser. Se eu for realista, eu não consigo responder essa pergunta, que é: sim, eu gostava imenso que me convidassem para escrever uma série de televisão. Sim, eu gostava imenso de escrever um filme. Depois, na prática, não, eu não gostava nada de trabalhar nas condições que geralmente Pois, temos em que se aqui para trabalha. produzir esse tipo de coisa. Pronto. Seja por sei lá, imposições ridículas de canais de televisão, seja por haver pouco dinheiro e por isso não conseguires fazer exatamente como pensaste. Exato. Sei lá, imensos constrangimentos com que já me deparei na vida, nas pequenas coisas que fui fazendo, e que faz com que sejam profissões, sobretudo esta parte de guionismo. Nós não temos propriamente uma indústria, não é? Uma indústria sim. de televisão, uma indústria de cinema, assim que se possa dizer indústria, não temos a nossa Hollywood. Ou se calhar vamos dizer assim: mas as novelas, as novelas é uma salsicharia de ficção. Completamente. Acho que não é assim um exemplo para ninguém, por mais boa vontade que haja, e às vezes pessoas com imensa qualidade envolvidas, quando tu tens que fazer render 350 episódios, obviamente que a qualidade é comprometida. Aliás, uma coisa que tu vês muito acontecer cá, isso cá noutros países, mas isso, não conheço as outras realidades, que é: importa-se um formato para cá, um formato estrangeiro, imagina, Casados à Primeira Vista. Posso falar à vontade disto, é só uma opinião, Taskmaster. Importas um ótimo formato, e depois, quando chega cá, em vez de durar meia hora super eficaz, demora tipo 1h30, 2 horas, em que perde totalmente o ritmo e a eficácia. Que é tipo: bora rentabilizar. Que é tipo esticar
simplificar as coisas até ao máximo. Pronto, pá, acho que não é o melhor país para se fazer esse tipo de coisas, mas sim. Assim, a visão romântica da coisa tu gostavas. Sim, mas a visão como romântica na da coisa. realidade, não. Não gostava, sim. Eu quando trabalhava em conteúdos em televisão, íamos às televisões, aos canais, apresentar as ideias de programas. E eu lembro-me perfeitamente que nós sugeríamos 25, 30, 35 minutos no máximo e o canal dizia-nos, ok, aceitamos, mas isto tem que ter 1 hora. Pois, estás a ver. E tu pensavas, já foste, porque já não é a mesma coisa. Pois não, já não vais é. encher chouriço, Claro, já vais dar palha. Claro. Não é? Tipo um talk show, verdade, em vez de não é a ter mesma coisa. dois ótimos convidados, tem tipo 7 péssimos, porque nem sequer tens um star system que alimente um número de convidados regular. É assim tudo não muito, faz sentido. É tudo muito feito com pouco amor, pronto. Acho que é verdade. isso. É isso, é fazer televisão como quem está numa fábrica de sapatos. É isso, sim, sim. Não há volta a dar, é o dinheiro que, dinheiro que tem que se poupar ou que não existe para se investir e pronto. E pronto, e percebo que seja um problema, mas então, sei lá, pois, se calhar, sinceramente então, eu era um bocado como quando eu era jornalista, dizia assim, e pronto, sempre a maior parte da minha carreira fui uma trabalhadora precária. Eu dizia assim, se isto falhar, eu prefiro ir lavar cabeças do que trabalhar na revista Maria, com todo o respeito. Sim. Mas que não é por ser jornalismo que é o jornalismo que eu gosto de fazer, claro, percebes? Exatamente. Então se me disseste tipo, então se gostas tanto de escrever ficção, por que não escreves novelas? Porque não é a mesma coisa, não é isso não que é a tua onda, pronto. Escrever não é escrever igual para toda a gente as mesmas coisas, não é? Claro. Não é a minha onda, pronto, precisava não, e tu na faculdade ouves, quando vocês escrevem para televisão e não só, é sempre melhor serem sucintos e deixar num leitor ou no espectador vontade de ter visto ou ter lido mais do que o cansaço, ou quando as pessoas vão fazer scroll para ver se o texto ainda falta muito para acabar. Exato. Isso é péssimo. Claro. E tu depois chegas ao mercado de trabalho e pedem-te o contrário. Sim, e tu imaginas as pessoas, tipo, vais perdendo pessoas. É verdade, de certeza. sim. Mas pronto, tudo aquilo assim que te ensinam das bases do guionismo, como por exemplo, os diálogos têm sempre que subentender uma ação, ou seja, não podes pôr pessoas a falar se esse diálogo não servir a ação de alguma forma, não é? Tipo, então, olá Catarina, então, como é que foi hoje o teu pequeno almoço? Pois foi, e depois começas a dizer tipo, o que é que aconteceu no episódio passado? Eu estive com o teu pai e o teu pai disse-me que não sei o quê. Bem, enfim, pois, sim. Estás a ver, tipo, subverte totalmente as regras da escrita da ficção, pronto, não faz é um género, pronto, exato. é um género. Não gostaria, tal como não gostaria de trabalhar na revista Maria, não gostaria de escrever novelas. É um género, pronto. mas não é o teu. Exato, não é o meu género, não faz o meu género. Olha, aqui a última pergunta, porque já chegou ao fim. Estava tão bom. Chegar ao fim. Que eu faço sempre às mulheres minhas convidadas, que é, quando te olhas ao espelho, que mulher é que tu encontras? Olha, encontro uma mulher cansada e neste momento da minha vida encontro uma mulher que ainda está num enorme conflito entre esta adolescente de que nós falámos aqui muito neste programa e a senhora de 43 anos que já tem um filho. E nas minhas rugas, nos meus cabelos brancos, que escondo, obviamente, não encontro nenhuma sintonia. Achava que nesta altura da vida eu ia saber muito mais do que o que sei. Por um lado até agradeço, porque é muito mais fixe. É mais fixe continuares um bocado deslumbrada com os mistérios da vida. Mas depois, por outro lado, tenho muita pena que o meu corpo não acompanhe essa jovialidade, essa imaturidade que eu ainda sinto e que pronto, que torna às vezes as coisas difíceis, porque não gosto de me resignar e de me adaptar à vida chata da vida adulta, não é? Exato. Esta coisa da vida adulta, mas que olha, mas pronto, mas que me mantém ainda viva e com vontade de viver coisas Exato, isso é ótimo. É isso. Tens aí à tua esquerda um cabaz da Corinne de Farm. Tenho, mas está um bocadinho longe. Está um bocadinho longe e normalmente pesa um pouco também. Isto é teu. Quando eu me vir ao espelho vou ver
uma pessoa mais, se calhar, mais parecida com... Depois de usar estes produtos com a jovem que eu fui. Exato. Olha, são sobretudo cheirosinhos. Ai, portanto, cheirosinhos. Também é bom. E tens aí coisas para ti e para o teu filhote. Oh, também. Pronto. E agora, para Obrigada. terminar, vão ler aqui uma história. Que eu gosto de terminar isto com uma história. Ai, que bom. Então, era uma vez uma menina que gostava de ocupar os seus dias dedicando-se a distintas formas de arte. Sentia até que tinha nascido com o rabo virado para a lua porque conseguia ir fazendo tudo o que desejava. Isto até ao dia em que pediu ao Tom Waits para tirar uma foto com ela e ele recusou. Pois foi. Está a fazer um curso de ilustração infantil e é bem provável que o próximo livro conte com desenhos e textos seus. Talvez até comece assim, abre aspas. Meu coração não é casa de mãe Joana. Para você bagunçar igual você faz na minha cama. Respeita quem te ama, se acha que me ilude, ou vaza, ou me assume. Pá, como é que descobriste o meu fetiche por Marília Mendonça? É Inês, mas... Claro. E na tentativa constante de ter mais tempo para brincar e menos coisas de adulto para fazer, diz que viveu feliz para sempre. Oh, olha, digo que sim, porque para sempre, para mim é sempre enquanto dura. Não é? Exato. Um dia de cada vez e eu vou dizer que sim, que sou feliz. Obrigada. Obrigada, Catarina, gostei muito. E eu também.